Boa tarde, pessoal de segundos anos. A gente vai continuar na correção, né, das nossas pesquisas de literatura. Vocês já assistiram 2 vídeos sobre o realismo, né, naturalismo brasileiro, e a gente vai continuar as 2 pesquisas. Essa aula é sobre o parnasianismo brasileiro, tá? Por que eu coloquei só no Brasil, gente? Porque em Portugal esse período literário ele não foi muito importante no sentido de não ter tido muitas produções de textos parnasianos. Aqui no Brasil ele caiu bem no gosto, né, dos artistas e de alguma parcela da população, tá? Então, sempre relembrando, pessoal, realismo, naturalismo, foco na prosa, tá? Então, contos, romances, crônicas, peças de teatro. Parnasianismo é a produção literária poética, tá? Então, apenas voltada à poesia e não à prosa, que ocorre no mesmo período do realismo naturalismo. Lembrando sempre que é de 1850 a 1900, mais ou menos, tá bom? Então, eu vou corrigir, né, cada um dos itens. O primeiro seria o marco inicial do parnasianismo brasileiro. Qual foi a obra que marcou o início da produção literária parnasiana? Então, a gente tem a data de 1882, o nome do texto do livro é Fanfarras, do Teófilo Braga, tá? Foi o livro que oficialmente inaugura a produção parnasiana. Por quê, gente? Por conta das características dessa poesia, tá? Então, ela sai um pouco daquele modelo romântico, né? E ela vai encarar outras formas de produção. Então, o que a gente cai, então, no terceiro item, que são as características gerais do período literário. Então, quais são as características das obras parnasianas? Então, poesias muito preocupadas com a estrutura, com a construção, com a métrica. Eu tenho que fazer um poema com determinada quantidade de sílabas poéticas. Eu tenho que usar um vocabulário muito rico, muito precioso. Fazer rimas com palavras de diferentes classes gramaticais, tá? Então, isso é chamada rima rica, certo? Então, é um tipo de poesia que se afasta da parte sentimental, das questões de reflexão, né, de sentimentos humanos que se fazia no romantismo, tá? A poesia parnasiana, ela se afasta completamente desses ideais românticos. Então, ela vai focar na construção. É como se fosse a importância daquele tijolo, a importância do cimento que vai juntar os dois, né, elementos. E isso acaba tornando a poesia parnasiana um pouco densa, né? Uma poesia de difícil acesso no sentido de que ela é mais filosófica. Porém, gente, parnasianismo vem de uma palavra Parnaso, que é uma região na Grécia Antiga, tá? Então, a poesia parnasiana, a princípio, ela quer retomar a valorização da cultura greco-romana. Porém, ela acaba focando mesmo na forma e não no conteúdo, tá? Então, a poesia vai falar sobre um vaso, a beleza de um vaso. Então, ela é uma poesia toda construída dentro de regras, né? Regras de construção poética. Por isso que ela é uma poesia amarrada, engessada. Ela não tem espaço para sentimento, por isso que ela é objetiva, né? Ela se liga à valorização do equilíbrio, da perfeição, que também vem exatamente da cultura greco-romana, tá? Então, por isso, parnasianismo. O item 2, que seria o contexto histórico, gente, a gente já falou no vídeo do realismo, então eu não quero ficar estendendo muito, tá? Linhas gerais, pessoal,
abolição da escravidão, né, 1888, a gente tem um período de luta por uma mudança de política, né, então as pessoas não queriam mais a monarquia, elas queriam a independência de Portugal, portanto, um regime republicano, tá? E é isso, né, assim, foco no Rio de Janeiro, na sociedade média alta do Rio de Janeiro, tá? O foco para São Paulo só vai ser mais para frente, depois do simbolismo, pré-modernismo, que serão os próximos períodos literários que vocês vão estudar ano que vem, né? No terceiro ano do ensino médio, tá bom? Aí eu pergunto para vocês no quarto item, tríade parnasiana. Quais são os 3 autores que compunham a tríade? Tríade vem de 3, então é como se fosse um triângulo. Qual é o triângulo? Qual que é o alicerce? Qual é a base dos poetas parnasianos? Então a gente tem o Olavo Bilac, muito importante, ele é o marco assim, muito importante dos poemas parnasianos, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa, tá? São os 3 aí que vão ser uma base forte, né, da produção poética do período. E aí eu pedi para que vocês pesquisassem um pouquinho de cada um deles, tá? Então, assim, pelo que eu vi, a maioria fez um trabalho muito bem feito, né? A parte de biografia, vocês realmente não tem dúvida em relação, né, à correção das atividades, né, de pesquisa. A única coisa mesmo que eu vou frisar é o contexto histórico, tá, gente? Então, nunca se esqueçam, o contexto histórico é voltado ao fato histórico que acontecia no período, tá? Então, quais foram os fatos históricos que marcaram esse período onde acontece o parnasianismo? E o contexto literário ou características do período literário é voltado ao conteúdo, ou seja, a poesia produzida naquele período, como que ela era. Então, essa poesia trabalhada, mais filosófica, mais idealizada no sentido de querer uma perfeição estética. Então, isso era um sentimento da época, né, desses escritores, tá, desses poetas. Não era uma poesia popular, né, uma poesia um pouco mais elitizada, porém ela foi muito importante. A gente sempre vai ter a presença dessa poesia em vestibulares, né, no Enem, até na própria P, a gente tem muita presença do parnasianismo, tá bom? Então eu acho que com isso a gente deixa aqui as informações mais importantes, né? E eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tudo bem? Então, até a próxima pesquisa, até o próximo encontro, até a próxima videoaula. Obrigada pela atenção, gente. Tchau, tchau.